Você lembra do dia em que tudo mudou? Aquele momento específico, a conversa, a cena, a sensação. Você tem certeza do que aconteceu. Mas e se eu te dissesse que a memória que você guarda com tanta convicção nunca foi uma gravação fiel do passado? E se ela estiver sendo reescrita agora, enquanto você assiste a esse vídeo, sem que você perceba nada? Isso não é ficção científica. É o que a neurociência descobriu sobre como a memória humana realmente funciona. A maioria das pessoas acredita que a memória funciona como uma câmera. Você vive algo, o cérebro grava, e quando você lembra, está simplesmente reproduzindo o arquivo original. Mas essa é uma das ilusões mais bem documentadas da psicologia cognitiva. Sua memória não é um arquivo, é uma reconstrução ativa. Cada vez que você lembra de algo, você está literalmente remontando aquela cena do zero, peça por peça, usando fragmentos do que foi vivido, misturados com o que você sente hoje, o que aprendeu depois e o que faz sentido para a versão atual de você. E toda vez que você faz isso, o arquivo original é sobrescrito. Elizabeth Loftus, psicóloga da University of California, passou décadas estudando esse fenômeno. Em um de seus experimentos mais famosos, ela mostrou a voluntários um vídeo de um acidente de carro e depois fez uma pergunta simples. Para um grupo, ela perguntou: a que velocidade os carros estavam indo quando se chocaram? Para outro grupo, a pergunta era: a que velocidade os carros estavam indo quando se esmagaram? Uma única palavra diferente. O grupo que ouviu a palavra esmagaram estimou velocidades significativamente maiores. E uma semana depois, quando perguntado se tinham visto vidro quebrado no vídeo, o grupo da palavra esmagaram tinha muito mais chances de dizer que sim, mesmo que não houvesse nenhum vidro quebrado no vídeo. A linguagem que alguém usou para te perguntar sobre o passado alterou o que você acredita ter visto. Pensa no que isso significa para as suas memórias. Cada conversa que você teve sobre um evento passado. Cada vez que alguém te contou a versão deles da mesma história. Cada foto que você olhou, cada vídeo antigo que você assistiu. Tudo isso não apenas refrescou sua memória, tudo isso a modificou. Isso acontece porque toda vez que uma memória é acessada, ela entra num estado que os neurocientistas chamam de reconsolidação. O cérebro literalmente desestabiliza o traço de memória para reativá-lo. E durante essa janela de instabilidade, a memória fica maleável, aberta a modificações. Qualquer informação nova que entrar durante esse processo pode ser incorporada ao arquivo. E quando a memória é reconsolidada, o que você guarda é a versão editada, não o original. Não existe mais o original. Karim Nader, neurocientista da McGill University, foi um dos primeiros a demonstrar esse processo em nível biológico. Em experimentos com ratos, ele conseguiu bloquear a reconsolidação de memórias específicas logo após serem acessadas, e as memórias simplesmente desapareciam. O rato esquecia o que tinha aprendido, não porque o tempo passou, mas porque o processo de reconsolidação foi interrompido no momento exato em que a memória estava sendo remontada. Seu cérebro faz isso continuamente, com todas as suas memórias. E aqui está a parte que vai mudar como você se enxerga. Você provavelmente carrega memórias que definem quem você é. Memórias de humilhação, de fracasso, de momentos em que alguém te disse que você não era suficiente. Memórias que moldaram como você se relaciona, como você trabalha, como você reage ao medo. Mas se essas memórias são reconstruções que foram reescritas dezenas ou centenas de vezes ao longo dos anos, o que exatamente você está usando como fundação para a sua identidade? Não é a experiência original. É a versão editada pela sua dor de ontem, pela sua raiva de anteontem, pela sua interpretação de hoje. E tem mais. O cérebro não apenas distorce memórias negativas, ele também tem uma tendência sistemática de modificar memórias positivas em função da narrativa que você precisa contar sobre si mesmo. Se você cresceu acreditando que é uma pessoa que fracassa, seu cérebro vai selecionar e reforçar as memórias que confirmam essa história e vai atenuar ou reinterpretar as que contradizem. Isso tem um nome na psicologia cognitiva: viés de confirmação da memória. Você não apenas interpreta o presente através das suas crenças, você reescreve o passado para que ele seja consistente com elas. Você está construindo evidências retroativas para uma conclusão que já havia tomado. Se esse vídeo está te fazendo repensar algo, deixa o like agora e se inscreve no canal. Na parte 2, você vai descobrir o que fazer com tudo isso e como usar a maleabilidade da memória a seu favor. Daniel Schachter, psicólogo de Harvard e autor de um dos estudos mais citados sobre os erros da memória, identificou 7 formas sistemáticas em que a memória falha. Entre elas, a sugestibilidade, que é exatamente o que Loftus documentou, e a distorção, que é a tendência de reinterpretar memórias passadas à luz de conhecimentos e crenças atuais. Schachter não considera essas falhas defeitos evolutivos. Ele argumenta que são subprodutos de um sistema que foi projetado para ser flexível, não fiel. Seu cérebro prioriza a utilidade sobre precisão. Uma memória que pode ser atualizada é mais útil do que uma memória congelada no passado. O problema é que essa flexibilidade tem um custo. Você nunca sabe com certeza se o que lembra é o que aconteceu. Agora, antes de continuar, se esse vídeo está fazendo você repensar alguma coisa, deixa o like agora. Cada like ajuda esse canal a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem um vídeo assim. Então, o que você faz com tudo isso? A primeira implicação é prática e imediata. Você precisa parar de tratar suas memórias como fatos, especialmente as que te machucam. Aquela cena que você revive, aquela conversa que você ensaiou 1000 vezes na cabeça, aquela humilhação que você carrega como prova de quem você é.
Cada vez que você acessou essa memória, ela foi modificada. O que você está revivendo hoje não é o evento, é a versão destilada pelo acúmulo de todas as dores que vieram depois. Isso não significa que o que aconteceu não foi real. Significa que a interpretação que você solidificou ao longo dos anos pode ser tão distorcida que a memória já não serve como evidência confiável sobre você. A segunda implicação é mais perturbadora. Se a memória é maleável, ela pode ser modificada intencionalmente. A terapia de reprocessamento, como o EMDR, usa exatamente esse princípio. Ao acessar uma memória traumática em um estado de ativação controlada, o terapeuta cria uma janela de reconsolidação durante a qual novas informações, novas perspectivas e novas respostas emocionais podem ser integradas ao traço de memória. Você não apaga o que aconteceu, mas você pode alterar o peso emocional que ele carrega. A memória que te define não é imutável. Ela nunca foi. E a terceira implicação é a mais silenciosa. As memórias que você está formando agora, neste momento, já estão sendo interpretadas através das lentes do que você acredita sobre si mesmo. O que você vai lembrar desse período da sua vida daqui a 10 anos não será uma gravação objetiva. Será uma narrativa construída por quem você vai ser naquele momento. Isso significa que a pessoa que você decide ser hoje não apenas muda seu futuro, ela reescreve seu passado. Não porque os eventos mudem, mas porque o significado que você atribui a eles é uma função de quem você se tornou. E significado é tudo que a memória guarda com precisão. Você não está preso nas suas memórias. Você está preso na narrativa que continua escolhendo construir com elas. E agora que você sabe que essa narrativa sempre foi editável, a pergunta não é mais o que aconteceu com você. A pergunta é quem você quer ser quando lembrar disso amanhã. Se chegou até aqui, esse vídeo foi feito para você. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo assim, explicando o que ninguém te contou sobre como você funciona.